qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje vai debater alguns desdobramentos da conjuntura política do país, acontecimentos que ocorreram nas últimas semanas, principalmente na última semana, e que têm reflexos sobre como se desenvolve a política brasileira. A primeira questão se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na semana passada por 6 votos contra 5, no sentido de impedir a prisão de réus que tenham sido condenados em segunda instância a já cumprirem as suas penas. A decisão levou em consideração o conceito de presunção de inocência, que em tese está estabelecido no artigo 5º da Constituição. Embora eu não seja jurista, há uma dúvida sobre a natureza da decisão que tomou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que no mundo inteiro, presunção de inocência não é uma coisa em que os eventuais réus tenham uma indefinida possibilidade de recursal quando foram verificadas provas e fatos segundo os quais estão comprovados que eles são culpados dos crimes que lhes são atribuídos. É evidente que essa é uma condição fundamental para se entender a situação desses réus. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o princípio de presunção de inocência pode levar a que os processos tenham uma possibilidade de recurso até a terceira e a quarta instância, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal. A decisão adotada pela maioria de ministros do Supremo Tribunal Federal provocou 2 consequências extremamente importantes. A primeira delas se refere a uma derrota da Operação Lava Jato. Na verdade, essa operação vinha há já alguns anos adotando a interpretação segundo a qual é possível que haja prisão de réus que tenham sido condenados em primeira e em segunda instância, de modo que com isso evite a impunidade de que esses réus pudessem se aproveitar dos mecanismos recursais para tornar afastada a possibilidade do seu cumprimento de pena. Mas uma segunda consequência extremamente importante foi a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso em Curitiba há mais de um ano. É preciso levar em consideração todos os efeitos que essas decisões tiveram. No primeiro caso, um aspecto importante é que, num certo sentido, a decisão do Supremo levanta uma dúvida sobre propriamente as funções da primeira e segunda instância. Se as decisões tomadas nessas 2 instâncias podem sofrer, independente de aspectos técnicos que diz respeito à eficiência da sua decisão, mas também do mérito dessas decisões, porque é disso que se trata a questão da presunção de inocência, num certo sentido, isso significa colocar em dúvida o papel dos juízes na primeira e na segunda instância, a sua autoridade e o seu modo como tomam decisões. Seria como se houvesse, digamos assim, um enfraquecimento dessas dimensões, não é? E que, portanto, desqualifica uma parte do processo judicial. A segunda consequência importante da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão da Polícia Federal na qual ele estava colocado em Curitiba. A libertação de Lula muda o cenário político do país num sentido muito importante. Por quê, professor Moisés? Lula é uma liderança extremamente importante, com muita legitimidade, reconhecido, tem muito apoio popular e independente das acusações que se faz contra ele, aliás, a respeito das quais parece existir bastante provas de crimes cometidos na área da corrupção, Lula pode dar um novo alento para a oposição contra o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo. Na verdade, no primeiro e no segundo pronunciamento que fez, Lula fez pesadas críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, num certo sentido acusando-o de governar para as milícias do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, criticando decisões que foram tomadas pelo ministro Paulo Guedes e Sérgio Moro da Justiça. A questão importante a considerar aqui é que esse cenário reforça muito a polarização que vinha ocorrendo no país. Num certo sentido, ao reforçar a polarização, ajuda o governo do presidente Jair Bolsonaro a reaglutinar as forças que, de alguma maneira, estavam se dispersando ou mesmo perdendo alento por causa de decisões tomadas pelo governo. Agora o governo tem, de novo, um claro inimigo contra o qual ele pretende lutar e pretende se opor.
Polarizações levam a uma radicalização do processo político. Isso não é bom para a democracia, porque turva as decisões, retira a racionalidade do modo como eleitores tomam decisão e leva à possibilidade de que isto afete a qualidade da democracia brasileira. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, o desaparecimento do centro. Embaixador, quais são as consequências do desaparecimento do voto de centro? A votação do referendo que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia mudou radicalmente o cenário político no Reino Unido. Desapareceu o voto moderado, o voto de centro. Isso foi muito importante porque na Grã-Bretanha sempre o voto de centro entre os dois partidos, o Partido Conservador, o Tory, e o Partido Trabalhista, foi um elemento decisivo nas eleições parlamentares britânicas. Além do Reino Unido, nós estamos vendo movimentos sociais, como no Líbano, em Hong Kong, no Iraque, na França, no Chile, no Equador, na Bolívia, em que a população se volta contra o governo. População jovem, sem liderança, sem partidos políticos para fazer a mediação. Nos dois casos, o centro desapareceu e crises políticas surgiram em virtude da polarização entre não partidos, mas entre grupos sociais. E a radicalização está ameaçando em alguns países as próprias instituições. No Brasil, nós começamos nas últimas 2 décadas um processo de divisão interna. Começamos com o nós e eles, e depois, nas últimas eleições, a radicalização entre a esquerda e, pela primeira vez, uma direita assumida. Houve mesmo, pouco antes da eleição, uma tentativa para se criar uma terceira via, evitando a radicalização ideológica entre a esquerda e a direita, mas esse movimento não avançou e não teve nenhuma consequência. A eleição de outubro foi um divisor de águas na história política brasileira. Foi a primeira eleição nos tempos modernos, se a gente não considerar o período autoritário de 64 a 85, em que, em uma eleição democrática, a direita venceu. O partido político de direita, o candidato de direita, assumidamente de direita, venceram a eleição não contestada. Como consequência disso, a esquerda ficou sem lideranças e, com o seu líder principal condenado e preso, não houve oposição ao governo de direita, que se perdeu em crises internas dentro do seu próprio meio. A situação decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância mudou o cenário político nacional. A esquerda ganhou uma liderança efetiva, carismática e muito ativa, como nós vimos nos primeiros pronunciamentos, contra o governo e, como consequência, procurando esvaziar o centro político pelos ataques diretos ao presidente, à política econômica, e essa crescente ameaça de polarização, a volta, como aconteceu nas eleições de outubro, representam, na minha visão, uma
ameaça à sociedade brasileira. Quer dizer, os extremos poderão colocar em risco a estabilidade política do país, que nós temos ainda 3 anos pela frente para a eleição. A sociedade brasileira tem que se organizar para evitar a confrontação, como vem ocorrendo em outros países. Em muitos países é normal se ter um espectro político muito bem definido entre o centro, a direita e a esquerda. Aqui no Brasil, é urgente a formação de um centro forte, um centro que possa competir com ideias para fortalecer a democracia, fortalecer as instituições. Estamos chegando a um momento crucial da nossa vida política e os próximos meses vão definir como vamos caminhar para a eleição daqui 2 anos. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, jogadores profissionais de futebol têm um risco maior de morte por doenças neurodegenerativas? Diversos estudos já têm mostrado uma associação com risco aumentado de doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e encefalopatia traumática crônica, em praticantes profissionais, né, de esportes de contato, como principalmente o futebol americano e o boxe, né? Essa semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine os resultados de um estudo escocês que revisou de forma retrospectiva os certificados de óbitos de 7.676 jogadores profissionais de futebol da Liga Escocesa de Futebol e comparou a causa de óbito com 23 mil controles da população geral, pareados por idade, sexo e nível social. Os pesquisadores revisaram a causa de óbito nos certificados de óbito e também as medicações que os pacientes usavam antes de falecer. Ao longo de 18 anos de segmento, 1.180 jogadores de futebol faleceram, em torno de 15,4%, enquanto 16,5%, 3.807 controles vieram a falecer, né? E avaliando a causa de óbitos, eles encontraram uma mortalidade reduzida de doenças cardiovasculares entre os jogadores de futebol, né? Mas encontraram um risco de morte por doenças neurodegenerativas 3 vezes maior entre jogadores de futebol profissional em relação aos controles da população em geral. Qual seria a possível explicação para esse aumento de mortalidade por doenças neurodegenerativas entre jogadores profissionais de futebol? Olha, esse é um estudo retrospectivo, observacional, né? Ele não permite que a gente faça inferências definitivas sobre causa e efeito, mas aparentemente os resultados estão alinhados com estudos anteriores que têm mostrado um aumento de risco de doenças neurodegenerativas entre jogadores profissionais desses esportes de contato, né? Isso já havia sido bem demonstrado entre lutadores de boxe e jogadores de futebol americano, mas aparentemente esse risco aumentado também está presente entre jogadores de futebol profissional. Eu acho que, acima de tudo, fica o alerta, né, para os gestores aí, nessa área de esportes de contato e também na área de futebol, né, que é um esporte mais popular no nosso meio, que é importante tentar criar regras que minimizem o trauma craniano repetido nessa população, né, nesses jogadores profissionais. Aparentemente, esses estudos sugerem que esses traumas pequenos cranianos, que são concussões cerebrais de forma repetida, podem aumentar o risco de doenças neurodegenerativas nessa população. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.
Olá, professor. Hoje você está no Rio de Janeiro e vai falar um pouco sobre a demolição das cancelas da linha amarela por aí, é isso? É isso, Denis. Eu acompanhei aqui, estou aqui no Rio de Janeiro e acompanhei esse episódio assim, meio lamentável, que foi a atitude do prefeito Crivella de demolição de um pedágio que existe na Via Amarela. A Via Amarela é uma via que liga ali a região da universidade, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, até a Barra. São 25 quilômetros e essa via foi implantada por uma empresa privada, um consórcio liderado pela OAS, né, pela empreiteira OAS, e cobra R$ 7,5 em cada percurso, né? Para andar 25 quilômetros nesse percurso do Fundão até a Barra, se paga R$ 7,5, o que faz com que, para muitos cidadãos que precisam fazer todo dia essa viagem, um custo realmente bastante elevado. Ocorre que essa empresa ela já arrecadou R$ 1,5 bilhão a mais do que deveria ter arrecadado nesse período, em função da concessão que foi feita. E o prefeito, então, a própria prefeitura fez estudos mostrando que a taxa de retorno da concessionária é de cerca de 30%, quando o que está no contrato deveria ser 10% e que o pedágio deveria ser muito mais baixo. O estudo do Tribunal de Contas do município diz que o pedágio deveria ser apenas R$ 2,00. Então, de fato, no mérito o prefeito tem razão, mas a atitude, né, que não está respaldada pelo contrato, não está respaldada pela justiça, realmente acabou gerando uma controvérsia enorme, porque a própria justiça mandou a prefeitura refazer os pedágios e a via continua cobrando o pedágio dos cidadãos. Mas como é que isso se relaciona com as concessões que estão acontecendo em São Paulo, professor? Olha, ela mostra que quando você assina uma concessão, depois é muito difícil refazer. Então as regras da concessão precisam estar muito bem definidas, precisa haver um acompanhamento muito claro do poder público. Inclusive o contrato tem que ser bom tanto para a empresa como para a prefeitura. No caso, muitas vezes os contratos são muito bons para as empresas, que têm todas as garantias, e para o poder público as garantias são quase nulas. Por exemplo, eu vou citar aqui o caso da concessão do Ibirapuera. Por exemplo, se por alguma razão aquilo que está no contrato, aquilo que está sendo previsto, né, o contrato ainda não foi assinado, mas já foi autorizada pela Justiça a assinatura do contrato, como por exemplo estacionamentos, a Receita prevê estacionamento. Se eventualmente por alguma decisão de política pública se resolver suprimir os carros dentro de Ibirapuera, a prefeitura vai ter que ressarcir a concessionária. Mas se por outro lado, no intervalo aí de 35 anos, que é um tempo muito grande para fazer a concessão, o número de usuários no Ibirapuera dobrar, né, o poder público não vai poder querer mudar as regras da concessão e poder ter uma receita maior do que está prevista. Então, eu acho que esse caso do Rio de Janeiro alerta para que as concessões, quando forem feitas, como são feitas, têm que ser feitas com muito cuidado para que elas possam ser positivas tanto para o cidadão como para as empresas e, obviamente, para o poder público. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, esse final de semana foi de descanso para o senhor? Descanso em termos, né? O trabalho social faz parte da minha família. No sábado pela manhã nós participamos de uma maratona de uma antiga creche Bolha de Sabão que nós fundamos, atualmente chamada de Núcleo. Ela foi fundada há 30 anos por um grupo que se envolveu com o pessoal da favela Buraco Quente do lado do aeroporto. Hoje é ali onde é a Avenida Água Espraiada. Essa maratona a gente arruma voluntários para doar dependendo das voltas que você der na maratona. Então, por exemplo, eu dei 10 voltas, cada patrocinador meu colabora com R$10 por volta. Então, cada um deu R$100, assim vai. Uma colega minha, que é muito mais sociável que eu, conseguiu R$7.000 dando voltas. Acho que ela deu 14 voltas e arrumou um monte de patrocinadores.
E assim a gente vai tocando e arrumando verba para o 13º salário dos funcionários. Lá correndo eu vi algumas pessoas que me conhecem há tempos, comentaram que assistem esse programa na Rádio USP, falando sobre prevenção de álcool e outras drogas. Por que outras drogas? Porque o álcool também é uma droga em todos os sentidos. Eu abracei ali a cozinheira da entidade, a dona Socorro, tirei uma selfie com ela, mandei para a filha dela, ela é muito grata à minha pessoa, pois há muito tempo atrás eu ajudei com material para ela fazer o banheiro da casa dela, e ela nunca se esquece. Ela me procurou quando a filha tinha 18 anos agora, e eu tenho a satisfação de dar emprego para essa menina, e ela está cursando técnico de enfermagem e se forma agora em maio. Isso faz parte do nosso social. Eu conto isso porque um dos itens para evitarmos as drogas em nossa juventude é ensiná-los de que há muita coisa para se fazer no nosso entorno e no nosso dia a dia. Então, por exemplo, receber um abraço de uma funcionária já aposentada no hospital, que foi fazer uma consulta ali no HU na sexta-feira, ela veio e me abraçou e disse assim, eu não sei se eu estou abraçando o Dr. Lotufo ou se estou abraçando o Dr. Bartô. Dr. Lotufo, o abraço é importante de que forma para dependentes químicos? Esse abraço é muito importante, tanto para todo mundo. E eu ouvi no domingo um pastor que trabalha em Pernambuco com alcoólatras e a sua luta para resgatar essas pessoas e trazê-las para as igrejas que ele funda em Pernambuco. E ele contou que um dos alcoólatras que se tornou seu amigo e teve 5 ou 6 recaídas, contou-lhe pouco antes da última internação e antes da sua morte que ele não tinha conseguido largar a cachaça, mas que havia aprendido o que é ser amado. Esse episódio me tocou profundamente, pois eu sei que é o abraço que tira o pessoal da Cracolândia. Não são os psiquiatras, não são os médicos, são os abraços de grupos religiosos ou espirituais que abraçam essas pessoas e as encaminham, então, para tratamento. Nos dias 4 a 7 de dezembro, em Água de Lindóia, haverá o Congresso Free Mind, é um grupo ecumênico ligado ao Padre Haroldo, que fará seu 6º congresso agora, e dedicado à prevenção de drogas. É um congresso para famílias, para professores, profissionais da área social e de saúde, e lá seguramente, como todo ano, estarão centenas de pessoas que largaram as drogas e hoje trabalham junto a entidades que resgatam pessoas e dão suporte às famílias de drogados, como, por exemplo, o Amor Exigente. É um congresso cravado de emoções do começo ao fim. O tema do congresso será Perder o futuro seria uma droga. Qual o impacto do álcool e do tabaco junto aos nossos filhos? Se quiser mais informações, abra o site Free Mind Congresso 2019 e venha estar conosco em Águas de Lindóia de 4 a 7 de dezembro. O Dr. Bartô estará por lá. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, a deteriorização das condições ambientais no mundo e o aquecimento global. O que falar sobre isso? A situação vem piorando sensivelmente em relação ao aumento do aquecimento global e, consequentemente, em relação à situação da proteção ao meio ambiente. Recentemente, cerca de 11 mil cientistas, dos mais credenciados de todo o mundo, assinaram um manifesto denunciando a crescente degradação do meio ambiente e a possibilidade crescente de aumento da temperatura do planeta, o que significa riscos enormes para o aumento do nível dos oceanos, para o degelo das calotas polares, significa também a possibilidade de secas extremas, de eventos climáticos como furacões, como chuvas torrenciais, e que provocam danos em várias regiões do mundo. Na última semana, houve uma denúncia espantosa sobre um evento na cidade de Nova Delhi, capital da Índia, segundo o qual
o índice de poluição em Nova Delhi estava cerca de 20 vezes acima daquele aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Que várias causas provocam este fato, como o uso intenso do carvão, a poluição emitida pelos veículos, são 10 milhões de veículos para 20 milhões de habitantes, além, evidentemente, de fatores típicos à cultura indiana, como o cozimento com carvão vegetal e os danos que isto provoca à natureza. Mas o fato é que nós estamos longe em todo o mundo de atingir as grandes metas previstas pelo Acordo de Paris sobre mudança climática, e o risco de aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, de outros gases tóxicos que provocam um efeito estufa, como o gás metano, são enormes e causam uma situação de preocupação global generalizada. Isso tudo nos coloca diante da necessidade, em um momento como o atual, de tomar medidas dramáticas em relação à necessidade premente de coibir o aquecimento global. Greta Thunberg, por exemplo, a ativista sueca, que fez um discurso emocionante na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma evidência nítida da preocupação da juventude de todo mundo em relação a esse fato preocupante. Dr. Alberto do Amaral, e a situação brasileira, como está? A situação brasileira é muito grave, em primeiro lugar porque o Brasil está na contramão da história. O ministro das Relações Exteriores costuma negar sistematicamente o aquecimento global. O ministro do Meio Ambiente tem uma posição igualmente cética sobre o aquecimento global. Nesta fase do ano, a região no norte do país é coberta por uma nuvem tóxica. Essa nuvem tóxica causa enormes problemas de saúde, problemas respiratórios e pulmonares, além do que, mesmo em cidades grandes, metrópoles, como a cidade de São Paulo, a poluição reduz o ciclo de vida das pessoas em cerca de 3 anos, além do que as autoridades brasileiras têm sido muito tímidas em utilizar a legislação para a proteção do meio ambiente, como, por exemplo, a paralisação da atividade industrial ou a necessidade de substituição dos ônibus movidos a óleo diesel por ônibus movido a gás ou por ônibus elétrico. Essas são medidas absolutamente essenciais para que as grandes metrópoles brasileiras possam dar uma contribuição significativa para a redução dos níveis de emissão de gás carbônico na atmosfera. A situação brasileira é preocupante porque, segundo se anunciou recentemente, a queimada na região amazônica tornou o Brasil o 6º maior emissor e o principal fator de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.